1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim a Bíblia Sagrada. 1 Tessalonicenses 4, 13. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. Obrigado, irmãos, abençoe. O som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu, e aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela leitura da tua mensagem. Fale conosco nesse instante ao ler a tua palavra, assim como o Senhor já alegrou o nosso coração através dos louvores, das orações. E nesses minutos nós vamos ouvir a tua voz. Fala conosco poderosamente, abrindo o nosso entendimento, Senhor. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela palavra do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 até o versículo 18, o livro de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas, Apocalipse, os Evangelhos em especial, Mateus, Ezequiel, Isaías e outros textos da Bíblia e outros livros também, tanto grandes como pequenos. A Bíblia em si, no seu conjunto, vai falar da volta de Jesus, vai falar do arrebatamento da igreja. E quando nós lemos aqui o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala para os irmãos que eles saibam a verdade. Ele começa no versículo 13 dizendo: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade, conheçam a verdade. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, é para que nós venhamos conhecer a verdade, pois o próprio Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade que ele fala é no versículo 14, quando diz: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele os levará os que morreram crendo nele. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: quando Jesus vier, e quando é que Jesus vai vir? No dia do arrebatamento. Quando ele vier buscar a sua igreja no dia do arrebatamento, diz a Bíblia que as pessoas que morreram, elas voltarão à vida, e as pessoas que estão vivas também serão transformadas e subirão. Essa transformação que a Bíblia fala é uma transformação que nós chegamos à perfeição em todos os sentidos. Nos dias de hoje nós não alcançamos a perfeição. No dia de hoje ninguém consegue ser perfeito. A morte entrou na humanidade, e quando a morte entrou na humanidade através do pecado, que iniciou lá em Gênesis com Adão e Eva, ali já tirou toda a perfeição que o ser humano tinha, porque Deus criou Adão e Eva de forma perfeita. Eles não pecavam, eles não tinham maldade, eles não tinham mal, eles eram puros, assim como todas as crianças hoje são. Se nós queremos analisar o nível de perfeição, humanamente falando, nós podemos encontrar nas crianças. Porém, o período da infância vai embora, porque cada dia que passa a pessoa vai crescendo, vai se desenvolvendo. E quando a criança deixa a sua inocência, ela perde a sua inocência, ela torna-se o quê? Ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado, ela discerne o bem e o mal. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles souberam discernir o que é certo e o que é errado, o que é pecaminoso e o que não é. Eles tiveram os olhos abertos para pecar, para errar.
Não que Deus quisesse que o homem pecasse. Deus nunca quer que ninguém venha pecar. Deus não quer que nós venhamos viver em pecado. Ele quer salvar as pessoas. Então o fato dele tirar a sua igreja da terra, o fato dele arrebatar a sua igreja, é para que a igreja abandone este mundo que já está afundado no pecado. Não tem mais esperança para o mundo. Se você acha que há uma esperança para este mundo, para essa terra, não existe esperança. A única esperança que nós temos para este mundo é o que nós estamos fazendo agora, com as portas abertas da igreja, pregando o Evangelho e pregando a mensagem da salvação. Não somente essa igreja, mas todas as igrejas que verdadeiramente estão pregando a Bíblia Sagrada. Fora a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, é difícil nós encontrarmos, irmãos, pureza. A gente assiste a televisão e vê tantas coisas, tantas coisas ruins acontecendo, com tanto tipo de gente, até no meio de familiares. Por quê? Porque a maldade cada vez está entrando cada vez mais dentro do coração das pessoas, enchendo o coração das pessoas. Então, Jesus vai tirar a sua igreja da terra para tirar a igreja deste mundo mal. Porque Ele vai tirar a gente deste mundo mal e vai nos levar para o lugar da perfeição. Para nós entendermos melhor esse processo da perfeição que eu estou falando, abra sua Bíblia se você quiser me acompanhar na leitura da palavra, em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Glória a Deus. Aí pertinho mesmo, né? 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo... Esperar os irmãos acharem. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 15. A Bíblia vai dizer, a partir do versículo 51. Vamos entender melhor esse processo da perfeição que eu estou falando essa noite. 1 Coríntios 15, 51. Como eu disse para os irmãos, eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, então está diferente da tradução dos irmãos e você acompanha na sua tradução. Escutem 1 Coríntios 15, 51. Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Esse abrir e fechar de olhos é piscar de olhos, não é fechar, é piscar de olhos, quer dizer, instantaneamente. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados, como sereis imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se vestir do que é imortal, e este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim também, assim quando este corpo mortal se vestir do que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que a Escritura Sagrada dizem: a morte está destruída, a vitória está completa. Versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Então a Bíblia fala que a morte, o pecado, traz essa degradação do gênero humano. O pecado é a causa de todo o mal que há no mundo. Então Jesus vai voltar para tirar a maldade das pessoas, mas Ele só pode tirar a maldade daquele que for até Jesus, daquele que entregar a vida até Jesus, daquele que servir o Senhor Jesus, daquele que dedicar a sua vida a Deus. Irmãos, nós estamos há anos andando com Jesus, vindo da igreja, buscando a Deus, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, orando, se consagrando, buscando a Deus, porque nós estamos buscando hoje para que no amanhã, quando Ele vier, Ele possa nos levar para o céu, para a morada eterna. Estamos nos preparando hoje para o dia de amanhã. Nós não estamos aqui de qualquer jeito, aqui passando o tempo uma hora, não. Estamos preservando a nossa vida espiritual, preservando hoje para o dia de amanhã, para quando a trombeta tocar, nós possamos ouvir o toque da trombeta. No dia que aconteceu o arrebatamento, a Bíblia está dizendo aqui no versículo que nós lemos, que haverá o toque de uma trombeta.
Lá no céu vai ser tocada uma trombeta. Só que essa trombeta, irmãos, o mundo não vai ouvir, o mundo não vai entender, o mundo não vai ver, o mundo não vai saber. Só vai ouvir, só vai saber, só vai entender e só vai ser levado aqueles que foram lavados um dia pelo sangue de Jesus, aqueles que aceitaram a palavra da verdade, aqueles que entregaram sua vida ao Senhor. Esses farão parte desse processo. E a Bíblia diz no versículo 53: pois este corpo mortal precisa se vestir do que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir como o que não pode morrer. Todos nós vamos morrer um dia, é inevitável a morte, todos passaremos pelo processo da morte. Morrer não é o problema, não é o final. O problema é morrer com Cristo ou morrer sem Cristo, morrer salvo ou morrer condenado, ir para o céu ou ir para o inferno. Essa que é a questão que nós temos que parar para pensar. A mensagem que eu estou trazendo hoje, falando da volta de Jesus, é para que nós possamos ter essa reflexão, que o arrebatamento acontecerá. E a Bíblia, irmãos, eu poderia, não tenho tempo, é claro, todos nós temos um horário para cumprir aqui na pregação, assim como tem o horário do louvor, também tem o horário da mensagem, mas se eu pudesse ficar pelo menos 5 horas estudando a Bíblia, eu ia mostrar tantos sinais, tantas profecias, tantas coisas que falam da volta de Jesus, porque eu precisaria de muito tempo, dias, para poder mostrar tudo que a Bíblia fala. Resumidamente, em minutos, é claro, vamos estudar alguns sinais que estão mostrando que esse processo da transformação do arrebatamento da igreja está quase para acontecer. Nós lemos o livro de 1 Tessalonicenses no capítulo 4. Nós lemos no início da palavra, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas antes de ler os sinais, vamos voltar de novo no 1 Tessalonicenses, não no capítulo 4, mas vamos ler o capítulo 5 agora. Nós lemos o capítulo 4, falando do arrebatamento. Nós lemos o 1 Coríntios, falando do arrebatamento. Vamos agora novamente em 1 Tessalonicenses, não no capítulo 4, mas no capítulo 5. Eu vi que hoje a mensagem não é glória, não é poder, não é aquela coisa toda, é estudar a Bíblia. Vou ficar só estudando a Bíblia hoje, é conversando, é desse jeito aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 1. Prontos para a vinda do Senhor, é o título que está na minha Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Irmãos, vocês não precisam que eu lhe escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Ele está falando do quê? Do arrebatamento. Como vai acontecer? Quando vai acontecer? Versículo 2: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, na sua Bíblia está a paz e segurança, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, para que o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão, que ataque de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão, pois nós não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados, e todos em perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite. Os que bebem, e é da noite, é que ficam bêbados. Mas nós, que somos de dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé, o amor como uma couraça, e a nossa esperança de salvação como um capacete. Versículo 9: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que pudéssemos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. O final do versículo fala, o apóstolo Paulo fala: ajudem uns aos outros, ensinem uns aos outros, despertem uns aos outros, dediquem-se a ensinar as verdades da Bíblia Sagrada.
Você tem que entender, irmãos, que nós buscamos bênção, buscamos milagres, e tudo isso é bênção e é de Deus. Mas também temos que pensar também na nossa vida espiritual, na nossa vida que está preparada para o Senhor. O texto aqui fala que ele virá como um ladrão quando ele vai roubar alguém. Nós vemos direto, eu estava vendo até uma reportagem ontem, falando que o número de roubo de celulares tem aumentado bastante em todos os lugares. E quando você estiver na rua, toma cuidado com o seu celular, vigia onde você está, ficar mexendo e ficar esperto, né? Mas quando o ladrão chega para roubar o celular, ele chega instantaneamente, chega lá, passa, pega e vai embora. Ele chega sem a pessoa ver, sem a pessoa notar, ele chega instantaneamente. Não é que Jesus virá como um ladrão mau para roubar, para destruir. Não, quem rouba, mata e destrói é o diabo. Ele está usando aqui a expressão ladrão para querer dizer o seguinte: ele vem instantaneamente, ele vem na hora que ninguém pensa, ele vem numa hora que a pessoa não está aguardando, ele vem numa hora que a pessoa ela está distraída. E o texto fala exatamente aqui no versículo 3, quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, é que então de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Quando a mulher está grávida, e as irmãs sabem disso, porque as irmãs que são mães sabem disso, a criança quando vai nascer, primeiro a mulher começa a sentir aquelas contrações, começa a sentir as dores, e as dores vão aumentando, até que chega o momento da criança nascer. Ou seja, chega o momento em que a mulher ela começa a sentir a dor aumentar cada vez mais. Tudo que estamos vendo no mundo aí fora, da violência, do aumento da maldade, tudo é sinal da volta de Jesus, tudo é mostrando que Jesus está voltando. E tem muito crente que não está se ligando com isso, não está se importando com isso. É como eu falei, irmãos, você pode gostar do que você quiser, no bom sentido e no que não leva a pecar, é claro. Quando eu falo gostar do que você quiser, é aquilo que não vai te levar a pecar. Eu vou usar um exemplo. Por exemplo, se você gostar de política, pode gostar de política, de candidato de partido, não tem pecado nenhum nisso. Só que não deixe isso tirar o seu foco da palavra, da salvação. Se você gosta de ir para a praia, de ir para o shopping, jogar futebol, não tem pecado nenhum nisso não, irmãos. Só cuidado para que isso não tire o foco da sua salvação. É coisas que você faz, naquilo que você gosta e no seu dia a dia, que tirem o foco da sua salvação. Por exemplo, na sua casa, você costuma ouvir pregação dentro da sua casa? Não tem pecado nenhum você ver série, filme. Eu também gosto. Eu também gosto de maratonar em casa série, filme. Isso é normal. Não tem pecado nenhum nisso. Mas tem que ter aquele momento do dia que você assiste uma pregação, que você escuta uma palavra, que você para ouvir uma mensagem, um louvor. Sabe aquele momento que você dedica a Deus no seu dia? A sua mente, irmãos, ela é de Deus dentro da igreja. Mas fora da igreja tem que continuar sendo também. Porque quando Jesus vier, Ele vai pegar muita gente desapercebida, que nunca esperou por Jesus, nunca esperou pela volta dele, é que o Paulo está dizendo aqui. E ele vai bater firme nessa tecla, desde o versículo 1 até o versículo de número 11, quando ele vai demonstrar isso. Ele fala até no versículo de número 6, por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em perfeito juízo. Não vamos estar dormindo. A igreja não pode estar dormindo. Tem muita gente que está dormindo na fé, está estacionado na fé, não está se preocupando com a volta de Jesus, preocupa com o dinheiro, preocupa com a riqueza, preocupa com as coisas dessa terra. Pois a igreja do Senhor tem que entender pela Bíblia Sagrada que o reino que Jesus preparou para nós, Ele falou: o meu reino não é deste mundo, não estão nas coisas da terra, não estão encontradas aqui. É claro que nessa terra nós podemos usufruir do bom e do melhor. Hipócrita é a pessoa que diz: o dinheiro não traz felicidade, então dá o dinheiro para mim que eu vou ser feliz com o dinheiro da pessoa. Eu vou ser. Isso aí é a maior hipocrisia do mundo. O dinheiro não traz felicidade, muita felicidade. Queria eu estar triste com R$1 milhão na minha conta. Que tristeza. Queria eu estar com depressão com 10 milhões na minha conta. Dinheiro da felicidade. Claro que traz muita felicidade. Mas a Bíblia até alerta um texto que está lá em 1 Timóteo, quando fala para a pessoa ter cuidado com a riqueza. A Bíblia até vai dizer que aqueles que amam o dinheiro nunca se fartam de dinheiro.
Uma vez eu falei isso para uma pessoa. Eu falei para uma pessoa o seguinte, ó, a pessoa que é gananciosa por dinheiro, ela quer mais, mais e mais. Você pode chegar para uma pessoa gananciosa por dinheiro e dar lá 50 bilhões na mão da pessoa. Sabe o que a pessoa vai fazer? Vai querer mais. Porque a pessoa que é gananciosa, ela quer mais e ela quer mais. Ela nunca vai se fartar. É igual um saco furado. Você vai colocar coisa dentro, vai colocar coisa em cima e vai cair embaixo. Nunca vai ter fim. Por quê? O coração dela está preso no dinheiro. O coração da pessoa está presa no relacionamento. Não, eu não estou falando que você não pode amar. Irmãos, entenda. Eu não estou aqui dizendo, não estou julgando nem acusando ninguém, não. Você tem que amar sim, amar a pessoa que está ao seu lado, amar o seu próximo, amar a esposa, amar o marido, amar a criança, amar tudo, irmãos. O que a pessoa não pode fazer é colocar o amor acima de Deus, o dinheiro acima de Deus, os bens acima de Deus, tudo acima de Deus. Porque quando o arrebatamento chegar, ele vai ver o coração dos crentes. Ele vai notar que há pessoas que esperaram ele, esperaram a sua vida, e vai ter aqueles que nunca esperaram. Capítulo 24 do livro de Mateus. Vamos entrar rapidamente nos sinais da Bíblia. Agora eu vou ler alguns textos da Bíblia, e nós vamos analisar alguns sinais da volta de Jesus, para saber como ele está próximo, como ele está às portas. A Bíblia fala como um ladrão, aquele que chega instantaneamente, que chega sem avisar. Minha Bíblia na tradução linguagem de hoje, então vai estar um pouco diferente da sua tradução. Olha, água extremamente gelada. Isso é bom. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. E quando eu estava estudando essa palavra, eu gostei dessa versão aqui, como está escrito em Mateus capítulo 24. Que eu prego sempre Mateus 24 na tradução Almeida Revista Corrigida. Mas na linguagem de hoje também está muito interessante. E eu vou mostrar em um detalhe, porque ela está bem interessante também. Toda a tradução é bem suave, mas essa tradução aqui me chamou a atenção por um detalhe que eu vou ler aqui. Mateus capítulo 24, versículo de número 1, diz assim a palavra. Jesus saiu do pátio do templo, e quando estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima de outra, tudo será destruído. O versículo 1 e o versículo 2 é passado. Isso já aconteceu. Esse templo que ele está falando aqui é o templo que nós conhecemos hoje como o templo de Salomão, que foi destruído. Ele foi destruído no ano 70, nós estamos em 2024. No ano 70, ou seja, há quase 2000 anos atrás, o templo foi destruído. Jesus, quando lançou essa profecia, não tinha chegado essa época ainda. Então ele lançou uma profecia que o templo iria ser destruído. No ano 70 foi destruído, a palavra se cumpriu, essa palavra é passada. Mas veja o versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram em particular. Agora vem um detalhe que eu falei que é interessante na linguagem de hoje. Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Porque na sua tradução está o fim do mundo, não é verdade? Aqui ele vai dizer: quando acontecerá o sinal do Senhor voltar? Então, essa tradução está levando Mateus 24 para apontar para a volta de Jesus, para o arrebatamento. Versículo de número 4. Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos vão parecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo, pois quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerra, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra nação, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Interessante, né, que a Bíblia anda em concordância. Eu acabei de falar das dores de parto, e aqui ele volta a falar disso novamente.
Veja que interessante que ele fala de pessoas dizendo que era Jesus, falso Cristo. Tem vários aí, na televisão e na Bíblia sempre tem também um aí, que fala que é Jesus, mas está com nada. Aqui vai dizer também sobre guerra, sobre nação contra nação, um país atacando outro país. Irmãos, faltaria tempo para falar de tantos países que atacaram outros países, nação que atacaram outras nações, sejam aqui na América, seja na outra América, seja na Europa, seja no continente africano, seja no continente asiático. Você pode até escolher o continente, sempre vai ter um país contra outro, guerreando um contra outro, e você pode observar que essas guerras de país, pelo poder e por tudo mais, sempre está aumentando cada vez mais. Ele fala aqui também de terremotos, de tremores. Versículo 9 fala da perseguição ao Evangelho. Ele fala no versículo 9: depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos, todos odiados por serem meus seguidores. Irmãos, o versículo 9 é muito importante. Quando você estiver orando, na sua oração particular, sempre ore pelos missionários. Sempre ore pelas missionárias, pelos pregadores, pelas pregadoras, pelos pastores e pelas pastoras, pelos irmãos em Cristo, que estão em outros países pregando a palavra. Graças a Deus que nós temos um país livre. E não tem de ir por internet, que na internet tem muita mentira, dizer, o Brasil tem perseguição ao Evangelho, igrejas sendo fechadas. O Brasil é um país livre e abençoado. Qualquer um pode abrir uma igreja no bairro que quiser, aonde quiser, a hora que quiser, tem liberdade de pregar a palavra. Não existe perseguição religiosa no Brasil, e glória a Deus por essa nação ser livre para pregar a palavra. Glória a Deus. Que a gente tem liberdade. Se a gente quisesse, o pastor sabe, a gente já fez aqui, se a gente quiser tirar todas as cadeiras, colocar na rua e fazer um culto ao livre na rua, ninguém poderia nos impedir, porque estamos num país livre para falar de Jesus. Irmãos, o país é tão abençoado que você vai chegar na sua casa daqui a pouco, você pode ligar lá na Rede Record, vai ter uma novela evangélica. Você pode colocar na rede programa evangélico. Tem o canal da Universal. Se você está na TV a cabo, tem canais evangélicos. Se você entrar no YouTube, tem programação na internet. Se você entrar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, escolha um aplicativo. Sempre vai ter alguém pregando a palavra e anunciando a mensagem. Pois tem países, irmãos, que nem internet pode. Tem países que não pode entrar na internet, não pode ter TV. Eu estava ouvindo uma vez um pastor que tem igreja no mundo todo, dizendo que ele queria pregar em um país, e ele não pôde entrar naquele país pregar a palavra, porque aquele país não permitia pregar o evangelho na televisão. Aqui, irmãos, você pode ligar o rádio, pode ligar a televisão, a internet. Irmãos, todos os bairros dessa cidade têm igreja evangélica. Quase todos os bairros do Brasil têm igreja evangélica. O Brasil tem quase 5.400 cidades. Pois bem, nas 5.400 cidades existem milhares e milhares de igrejas espalhadas por este Brasil. No nosso ministério aqui tem milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil. E no mundo tem vários lugares pregando a palavra. Aqui vemos no país livre, mas tem países que a perseguição é tremenda. O versículo de número 9 fala que haveriam pessoas perseguidas por causa da perseguição religiosa. Quando você orar, fala, Senhor, abençoe os missionários que estão pregando a palavra nos países de perseguição religiosa. Irmãos, tem gente pregando o evangelho escondido, batizando pessoas escondidas, anunciando a mensagem de forma escondida. A Bíblia que nós temos acesso a ela, eu falei aqui outro dia no estudo bíblico. Se você for no mercado aqui na cidade, você vai ver a Bíblia vendendo lá perto do caixa de mercado. E não é livraria evangélica, não é mercado circular. Até no mercado você pode comprar uma Bíblia. Pois bem, tem países, se você não sabe, a Bíblia é proibida. Não pode ter Bíblia. Não pode ter Bíblia física e não pode ter Bíblia também virtual no celular, no computador, no tablet. É proibido. Se a pessoa for pega com a Bíblia, ou com a Bíblia no celular, ou até assistindo uma pregação na internet, a pessoa é presa e até morta. A gente vê, irmãos, é só você ir lá no Google e dar uma pesquisada. Você vai ver muitos relatos sobre perseguição ao Evangelho. Isso está acontecendo hoje. Então que Deus proteja e guarde a cada missionário, a cada missionária, a cada igreja que está pregando a mensagem nos outros países. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 10.
Nessa época, muitos vão abandonar a fé e vão trair e odiar uns aos outros. Quer dizer, traição, abandono da fé, gente se desviando. Irmãos, hoje no nosso país, aproximadamente 30 milhões de pessoas seguem a Jesus no nosso país. 30 milhões de evangélicos, num país de 210 milhões de pessoas. De 30 a 40 milhões são evangélicos. Mas sabe o número de gente desviada? É o dobro disso. Se o Brasil tem 30 milhões de evangélicos, de desviado deve ter quase 60. Já percebeu? No seu local de trabalho, na sua família. Você pode perguntar, você é da igreja, você frequenta algum lugar? Eu fui da igreja. Eu me batizei na igreja quando era mais jovem, eu era da igreja assim, tal, me desviei, me afastei. Muita gente afastada. Eu estava até conversando com o irmão Demerbal antes de começar, quando a gente estava falando sobre um texto da Bíblia, que é isso. Que às vezes é mais fácil a pessoa sair do que entrar na igreja, né? Porque a pessoa, ela sai da igreja, é uma luta para a gente conseguir salvar uma alma. Mas para a pessoa se afastar, é fácil. Por quê? Porque o diabo luta para tirar a pessoa da igreja. E quando tira, é difícil convencer a pessoa para voltar para o Evangelho. É muito difícil convencer um desviado, uma pessoa afastada, para voltar para o caminho do Senhor. É muito difícil. Por isso que o texto fala que muitos abandonariam a fé. Versículo 14. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. A maldade vai esfriar os corações. Irmãos, eu sou de uma época, embora eu não sou velho, né? Eu sou jovem ainda, não sou adolescente, mas ainda sou jovem. Eu sou de uma época que quando a gente ia para a igreja, não era só por questão de roupa, não. Se a pessoa sabia que você era evangélico, a pessoa te cumprimentava na rua. A paz do Senhor, a paz de Deus. Seja qual for o cumprimento da pessoa, a pessoa te cumprimentava na rua. Hoje, você pode estar de terno e gravata, você pode estar todo mostrando que é crente pelo visual, porque o crente é conhecido pela sua roupa, né? Você pode estar de terno e gravata, com uma Bíblia na mão, passar na frente de muita igreja, a pessoa nem te cumprimenta. Sabe por quê? Porque o povo de Deus é meio separado, é meio dividido, o povo não é muito unido, não. Isso aí é mais pura verdade. Hoje em dia, infelizmente, o povo não é muito mais unido como era antes, não. No passado, uma pessoa cumprimentava o outro na rua. Eu falo isso por mim, quando eu vim aqui para a igreja, eu venho com a minha Bíblia, eu venho para a igreja, não venho de terno e gravata, eu venho assim todo light mesmo, mas todo mundo sabe que eu estou indo para a igreja, eu estou com uma Bíblia na mão. E passam os crentes do meu lado, nem olham na minha cara, nem me cumprimenta. E eu tenho certeza que com vocês acontece isso também. Ninguém cumprimenta ninguém, ninguém dá paz para ninguém, só se for da mesma igreja. Porque se for de outros lugares, esquece. Mas nos anos 80, anos 90, isso era super comum. Se você pegasse um ônibus e encontrasse alguém da sua igreja, alguém de outra denominação, e visse que você era crente, oi irmão, como é que você está? Paz do Senhor, tudo bem, como é que você está? Hoje em dia, nem bom dia a pessoa dá mais, porque o amor está se esfriando. O versículo de número 13 diz: mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia do reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. A Bíblia diz então que o Evangelho, assim como tem países que estão tendo perseguição ao Evangelho, chegará o dia em que o Evangelho também vai se expandir pelo mundo todo. Não chegou ainda tem países que não foi alcançado pela palavra do Senhor. Eu mesmo já estive em lugares em que pastores chegaram para mim e falaram: em tal cidade não tem nenhuma igreja ainda lá. Não tem uma pessoa pregando, não tem uma pessoa testemunhando, não tem uma pessoa evangelizando. Assim, o evangelho está muito pequeno. Não é que não tem assim uma igreja, estou falando a nível de Brasil. Como eu falei, que vocês vão pensar que eu estou entrando em contradição. Hoje em dia tem igrejas, diversas igrejas, denominações espalhadas pelas todas as cidades do Brasil. Mas, por exemplo, pega uma cidade como essa, pega qualquer outra cidade. Pega uma cidade com 500 mil habitantes. Uma cidade com 500 mil habitantes que tem apenas uma igreja. Irmãos, não dá para pegar nem 1% das pessoas numa igreja só. É necessário ter várias igrejas espalhadas em várias cidades. A expansão do Evangelho. O versículo de número 13 diz que o Evangelho seria expandido pelo mundo inteiro. Bom, como eu falei, é um assunto muito longo para se falar, é uma mensagem muito extensa, eu não vou me estender mais, eu vou parar aqui, e na próxima oportunidade que o pastor Irã conceder para eu poder trazer a palavra, eu continuarei a trazer a mensagem, porque eu não vou estendê-la. Eu vou parar aqui agora,
E na próxima oportunidade, no próximo culto, eu continuo essa mensagem sobre os sinais dos tempos e a volta de Jesus. Amém? Dá um aplauso a Jesus nessa noite. Glória a Deus.